Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Ontem, segunda-feira, dia 6 de dezembro, lamentavelmente, tivemos 2 reuniões, mas o impasse continua. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro, hoje é o prazo final para que o governo possa confirmar o Auxílio Brasil de forma que saia, que deixe de ser medida provisória e se torne, de fato, o principal programa do governo federal, o programa assistencial Auxílio Brasil. Então, hoje é o prazo final para que o governo confirme isso, tá? Porque o Auxílio Brasil vem funcionando como uma medida provisória. Então, deve ser confirmado hoje, terça-feira, dia 7, é o prazo final. Primeiro ponto. Segundo ponto, ontem foram várias reuniões, mas, lamentavelmente, para fazer o resumo do que aconteceu ontem, os 2 presidentes, tanto da Câmara, o Arthur Lira, quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontraram em uma reunião. Depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez outra reunião de forma virtual, via internet, com várias lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado, para tentar chegar a um consenso sobre esse fatiamento, ou seja, promulgar, fazer a promulgação dos 400 e começa sexta-feira. Infelizmente, não houve consenso. Qual foi a culpa? A oposição. Alex, mas a oposição não tem culpa, a oposição está olhando melhor para a população. Certo, está lá porque tem, pelo menos são os representantes do povo. Agora, se alguém conseguir responder, o povo que deseja receber R$400 agora, do dia 17, e não em janeiro, eu queria saber a resposta. Por quê? Porque precisa debater, e para poder debater, vai atrasar os pagamentos de 400 para sexta-feira, para começar em janeiro, é isso? A situação, a base de apoio do presidente, o próprio governo federal, o ministro, todos os ministros, tanto o João Roma da Cidadania quanto da Economia, enfim, todos querem pagar agora, sexta-feira, R$400, esperando, dependendo dessa promulgação. Então, o que acontece? Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro, deve ter outra reunião, deve ser definida agora, pela manhã, pelo menos essa é a previsão, daqui para meio-dia seja definido isso. Então a gente vai ficar esperando, acompanhando essa situação que seja definida. Porém, o governo agora já está, como eu já venho falando, está preparando a medida provisória, só que essa medida provisória pode fazer com que o retroativo de novembro não saia em dezembro, ou seja, se for promulgado, como a gente aguarda, como a gente espera, como você deseja receber os 400 agora sexta-feira, mais a diferença de novembro, e se você for selecionado no gás dos brasileiros, ainda terá mais esse extra de R$51, R$52. Então, a única coisa que pode ter a diferença é essa. Se for promulgado, sai os 400 próxima sexta-feira, começando com NIS 1, mais a diferença do que faltou em novembro. E se você tiver na seleção dos 5 milhões, mais um gás, a metade do valor do gás natural. E ainda vai ter mais 2,5 milhões de novos beneficiários, totalizando 14,7 para chegar a 17 milhões. Isso se for promulgado hoje. Ainda há uma esperança difícil, delicada, porque a oposição está pegando no pé, não quer que faça o fatiamento. Eles defendem que tem que ser primeiro debatido. E o debate no Senado não serviu para isso? A Câmara agora está dizendo o seguinte, não todos, uma parte, a oposição disse que não quer, primeiro tem que votar nos 2 turnos para definir um pacote só e não dividir o pacote, não quer fatiar. Eu lembro que se fatiar, os 400 começa 400, mais a diferença de novembro, mais novos beneficiários. Ô Alex, e se não for promulgado hoje? Se nada for definido hoje, o que é que vai acontecer? Eu vou explicar a você agora, que o governo vai querer assinar uma medida provisória, só que essa medida provisória só vai pagar os R$400, a diferença de novembro não sai, os 14,7 milhões de brasileiros recebem agora, se for com a medida provisória, a partir do dia 10, mas, lamentavelmente, os novos beneficiários, o governo não teria o dinheiro dos precatórios, portanto, só em janeiro os novos beneficiários. Está entendendo a diferença? Com a promulgação, dá tudo certo, sai tudo. 400, novos beneficiários, diferença de novembro. Essa é a previsão.
Sem a promulgação, se não acontecer a promulgação hoje, só sai os 400 para o pessoal do Auxílio Brasil, 14,7. Aí fica sem novos beneficiários e fica sem a diferença de novembro. Tá? Para deixar bem claro aqui o que vai acontecer, são as duas opções nesse momento. Então, bora lá, vamos trazer os detalhes. Na semana passada, logo depois que o Senado aprovou a PEC dos precatórios, o ministro da Cidadania, João Roma, ele afirmou os jornalistas presentes, a imprensa, que agora em dezembro o governo pagará os R$400 prometidos no Auxílio Brasil e que a fila seria zerada, porque entraria mais 2,5 milhões para chegar a 17 milhões agora, e a fila tem 1,5 milhão, ou seja, zeraria a fila. E ele disse o seguinte: ainda em dezembro, pretendemos zerar a fila, fazendo o benefício de 400 chegar a 17 milhões. Fecha aspas, disse o ministro João Roma Neto no Palácio do Planalto assim que foi aprovada a PEC. A promessa aqui também é do presidente Bolsonaro, porém, se não for promulgado, aí vai ser cumprido pelo menos uma parte, que eu falei para você agora, é a parte só dos R$400, mas sem retroativo, a diferença em novembro, sem novos beneficiários. O governo começou agora, como está sentindo que pode ter um atraso nessa definição de hoje, nessa reunião, que ainda vários analistas, a gente ainda tem esperança nisso. Tá? A esperança é a última que morre. Tá? A esperança é a última que morre, mas vamos torcer que aconteça o ideal, que é a promulgação, o fatiamento dessa PEC. Mas, no pior dos cenários, agora é o seguinte: o governo já começou a trabalhar na elaboração de uma medida provisória, que deve ser finalizada ainda hoje, no final da tarde, para o início da noite, se não for definida a promulgação. Para quê? Essa medida vai servir para viabilizar, para autorizar o pagamento dos R$400, porém apenas para os 14,7 milhões de brasileiros inscritos no Auxílio Brasil, ou seja, apenas aqueles que receberam em novembro vão ter a garantia de receber os 400 agora, a partir do dia 10, sexta-feira, começando com o NIS 1. A expectativa é que, com a autorização dada pela medida provisória, os pagamentos possam começar sexta-feira, mantendo o calendário de sempre, esse que a gente já vem falando. E aí tem uma história desse plano B. Ao longo durante todo o dia ontem, a gente acompanhou tudo. Ontem, segunda-feira, dia 6 de dezembro, o governo tinha expectativa de que a PEC fosse promulgada pelo presidente no Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que lamentavelmente não aconteceu, e nas expectativas do governo, talvez possa ser aprovada hoje, terça-feira, mas é aquela coisa, seguro morreu de velho. Caso não saia essa promulgação hoje, o governo já está preparando essa medida provisória para confirmar e pagar os 400 já na sexta-feira, tá? O senador modificou o projeto que a Câmara já havia aprovado e, por isso, o texto teve que retornar para apreciação dos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele defende que os trechos já aprovados pelas duas casas sejam promulgados, ou seja, sejam divulgados de forma da lei e as modificações analisadas no ano que vem, para não atrasar os 400. Essa é a tendência. Com a resistência de alguns senadores, a proposta do Arthur Lira e com a dificuldade ou as dificuldades nas negociações, o governo agora está estudando essa nova alternativa, digamos assim, ao plano B. A nova medida provisória que está sendo finalizada deve liberar recursos existentes dentro do Ministério da Cidadania para custear o pagamento dos R$400 agora em dezembro, a partir do dia 10, apenas para os beneficiários que receberem em novembro aquele reajuste de 17,84, agora deve receber os R$400, mas sem diferença, sem o retroativo e sem novos beneficiários. Não vai ter novos beneficiários se não for promulgado hoje, tá? Lamentavelmente, com a medida provisória, se não for promulgado, não haveria espaço orçamentário para que o número de beneficiários fosse ampliado. Aí está o problema. O que pode resolver isso é a promulgação. A PEC ainda é a solução para resolver tudo isso. Porém, o governo está próximo a entrar no recesso e agora a oposição brigando para que não seja fatiada, aí está complicando os pagamentos de dezembro. Para quem? Para os novos beneficiários, os que já estão, não. Esses vão receber os R$400. Você que recebeu em novembro, você vai receber agora 400. Porém, infelizmente, o retroativo não saia. Se não for promulgado, não vai sair.
Aí você só vai receber os 400 e pronto, sem a diferença. Com a promulgação você recebeu os 400 mais o que faltou em novembro. Está entendendo a diferença aí? Agora o governo corre um risco de conseguir pagar só os 400 agora a partir do dia 10, mas infelizmente fica nessa situação. O governo queria pagar a diferença, pagar a medida provisória, o governo quer, porque o governo pensa o seguinte: com o aumento de incertezas, né, essa promessa que o governo vem falando de pagar o retroativo, que é a diferença do que faltou no mês de novembro, agora está sob risco de não sair. Porque o presidente, ele queria o quê? Pagar os 400 já em novembro, como houve aquele atraso no Senado, na Câmara, enfim. Aí ficou agora para pagar em dezembro os 400 com a diferença do mês de novembro. Como caso não saia essa promulgação hoje, é mais um dia, mais uma chance que a gente vai torcer que aconteça. Se não for promulgado, aí o governo libera os 400 só com uma medida provisória, para pagar os 400 apenas ao pessoal que recebeu em novembro. E os novos beneficiários, aquelas pessoas que estão na fila de espera, lamentavelmente vão ter que esperar mais um mês. Isso é pedido da oposição, gente. Eu sempre digo, o povo tem o governo que merece. Eu faço questão de repetir. Porque qual o problema de liberar isso? A oposição tem medo de que o presidente, de que o governo use essa PEC dos precatórios com outra finalidade, e não para os programas de assistência social, tá? É como se fosse para fazer campanha. Só que aí a gente acompanha muito o Congresso, não tem a tal da CPI, não tem a tal dos parlamentares que querem investigar, ou seja, analisar. Com análise ou sem análise, o governo tem como usar, o governo tem a máquina na mão. O problema todinho, quem vai se prejudicar nem a oposição e nem o governo. Quem se complica são os pobres, os de baixa renda. Esses serão os grandes prejudicados. Você está entendendo aí que essa rodeio todinho que eu estou falando? Infelizmente, de novo, vai sobrar para o mais pobre. Você que poderia receber agora em dezembro, além dos 400, você poderia receber a diferença de novembro. Então, muita gente que recebeu apenas R$50, faltou 350. Com a promulgação, se acontecer hoje, aí sairia 400 com os 350, 750. E aí, se você for selecionado, tiver agora no meio aí dos 5 milhões de beneficiários que vão receber o auxílio gás, o gás dos brasileiros, então você ainda ganharia mais R$51 ou R$52. Você está entendendo? Toda essa luta, essa briga de oposição, com situação, com governo, deixa disso, não libera isso, eu não quero que haja fatiamento. E eu fico pensando aqui, o governo, esses parlamentares de oposição não estão vendo no final da corda quem está lá, é o pobre coitado. O pobre que não tem nem o que colocar no seu armário. E ele já sentiu na pele a falta do benefício, porque agora, nesse mês de novembro, no mês passado, gente que vinha recebendo 150, 250, 350, 375 do auxílio emergencial, caiu para 48, caiu para R$106, caiu para R$150, e agora vê a chance de receber R$400, tirar o atrasado, mais o retroativo, o que faltou em novembro, sair agora, ou seja, 400 mais a diferença. A situação, a oposição não vê isso, não? Não, mas estamos brigando, estamos lutando, não queremos não, a gente tem que fiscalizar, nosso dever aqui é legislar, fiscalizar, tá certo. Agora, se coloque na situação de uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que tem uma família, uma mãe-chefe, por exemplo, que tem 2 filhos, 3 filhos, aí já teve um prejuízo grande com o benefício de novembro, que recebeu apenas 49, de repente R$106, de repente R$150, e vê a chance agora de receber a diferença, os 400 mais a diferença do que faltou em novembro, dando a Deus. A verdade é essa. Tem muita gente que poderia agora receber os dois, a diferença dos 400, e corre o risco de receber só os R$400. Talvez algumas pessoas estejam pensando agora, Alex, saindo 400 a partir de sexta-feira já é bom demais, será muito bem-vindo. Exatamente, será muito bom. Mas melhor ainda, se a oposição não complicasse tanto nesse momento e autorizasse o fatiamento para que o governo pagasse a diferença dos 400 mais o que você vai receber nesse mês de dezembro. O que eu quero falar é que você, brasileiro,
Você não está tendo nenhum favor do governo, não. O governo não está lhe fazendo nenhum favor, não. Isso é imposto. O que você vai receber é suado. É de milhões de brasileiros que suam a camisa, trabalham muito. Não é um favor, não. É um compromisso, é seu direito. O Auxílio Brasil é o seu direito. É o seu direito de receber agora, sexta-feira, R$ 400, como você vai receber. Independente se essa promulgação vai sair hoje ou não, você vai receber os 400 agora, sexta-feira. Você que tem um final no início, você vai receber. Os 14 milhões e 700 mil brasileiros que receberam em novembro, aquela mixaria, agora vão receber 400. A nossa luta é que, além dos 400, seja promulgado para você receber mais a diferença de novembro. A gente vai receber 700, poderia chegar a 750, outros 650. E outra coisa, o mais importante, além dos 14,7, se for promulgado, novos beneficiários seriam selecionados, cerca de 2,5 milhões, ou seja, em vez de ser 14,7, chegaria aí a 17 milhões. Aí devido politicagem, a palavra certa é essa, politicagem. Politicagem que vai comprometer a diferença que você iria receber do que faltou em novembro para receber agora em dezembro. Politicagem do que você poderia agora estar na fila de espera do Bolsa Família, poderia estar entrando agora. Politicagem de centenas de mães-chefes que não estavam no Bolsa Família, mas têm um CAD único, independente se receber auxílio emergencial ou não. Politicagem, essas mães vão ficar de fora, não serão selecionadas agora. Tudo bem que em janeiro vão ser selecionadas. Em janeiro, pelo menos essa é a tendência, que daqui para janeiro sejam selecionadas. Mas o bom era agora, dezembro. Quantas famílias que estão precisando dessa ajuda agora para receber em dezembro? Não espera mais um mês. A fome, não espera. A pobreza está batendo na porta de milhões de casas. É falta de sensibilidade. Isso é politicagem. Eu não estou defendendo aqui presidente Bolsonaro, governo Bolsonaro, não estou querendo defender Lula, Sérgio Moro, estou querendo defender Ciro Gomes. Não, estou defendendo você, a população mais humilde, que está vendo agora que pode correr o risco de ficar sem a diferença do retroativo de novembro, e muita gente que poderia ser selecionada, 2,5 milhões, vê a chance de entrar agora em dezembro, ficar só para janeiro ainda. Isso é politicagem, isso é maldade com o povo humilde. É lamentável um negócio desse, mas vamos acompanhar. Alex, você não tem esperança que essa promulgação saia hoje? Eu ainda tenho. Deus queira que seja promulgado, que os dois presidentes da Câmara e do Senado, já que não conseguiram resolver ontem essa situação, consigam resolver hoje, nesses novos debates, consigam promulgar, fatiar. Se fatiar, aí vai dar tudo certo, aí entra os novos beneficiários, aí a diferença de novembro deve ser paga agora com os 400, aí entra também, muita gente vai ser selecionada para entrar num gás dos brasileiros, 5 milhões, 5,5 milhões agora começando, durante 5 anos, 30 parcelas, mês sim, mês não, e vão ser selecionados mensalmente ou bimestralmente, mais novos beneficiários, é o gás dos brasileiros. Para o ano teremos mais beneficiários que vão entrar no Auxílio Brasil. O governo quer pagar 20 milhões, talvez 21. Vai acontecer isso? Vai. Só que poderia começar agora já, essas famílias serem selecionadas a partir desse mês de dezembro. Mas eu acredito ainda nessa promulgação, tá? Vamos ficar de olho. Hoje vou estar acompanhando tudo em Brasília. E a gente precisa saber e procurar dar nomes quem for contra o povo nesse momento. Porque isso é uma politicagem, isso é maldade. Nesse momento aí, a pandemia, o desemprego, temos 15 milhões de desempregados, quase 15 milhões, 20 milhões de pessoas passando fome, 25 milhões de pessoas que não receberam auxílio emergencial em novembro porque o governo cortou, e agora muitos parlamentares, tanto de oposição quanto de situação, veem a chance dos 400 dar certo, de ser promulgado e cobrar o próprio presidente a liberação de uma prorrogação pelo menos um mês. Se não for promulgado hoje, bal, nem para prorrogar auxílio emergencial a gente vai ter chance, porque isso vai afetar. Como é que você vai cobrar? A gente não conseguiu nem... O governo vai dizer logo isso. A gente tentou a promulgação, a oposição não quer, como é que eu vou agora liberar a prorrogação de 25 milhões? Até isso corre o risco se a promulgação não sair.
Isso é triste, gente, é lamentável. É lamentável onde que estamos. As pessoas passando fome. O que tem de família aí entrando em estado de depressão, pessoas tensas, famílias ansiosas, porque está tudo certo para. Só falta um detalhe, promulgar e divulgar. Está autorizado os 400, ao retroativo, está autorizado. Vamos agora debater fatiado, ou seja, a parte da PEC, aí não quero não, vamos debater. Por quê? Porque senão o governo pode usar esse dinheiro para fazer politicagem, para querer comprar, enfim, para querer fazer político. Gente, pelo amor de Deus, pense nas pessoas simples, nas pessoas que estão enfrentando barbáries, enfrentando a pobreza, a fome. É político o ano inteiro, pelo amor de Deus, dá uma tristeza no fundo da alma, porque a gente vê aí uma situação em que muitas famílias poderiam estar recebendo agora, ter a certeza, a melhor notícia eu poderia chegar aqui e dizer, vai dar tudo certo, vai sair os 400 sexta-feira com o retroativo, novas famílias irão entrar, o gás dos brasileiros já vai começar com 5 milhões, mas vai chegar a 19, trazer só notícia boa, mas eu vou estar mentindo, e eu mentindo a informação, a verdade é essa. Eu prefiro deixar notícia séria para você do que está acontecendo, por isso que eu trago a notícia. É difícil. Muita gente aí fica até trazendo notícia que não existe. Eu trago a notícia séria, o que está rodando, o que está acontecendo nesse momento. Por isso que eu tenho credibilidade e agradeço aí a Deus, agradeço a você que sempre nos acompanha. Procura informação, o que eu falo aqui, pode procurar todos os sites, todos os jornais que eles vão repercutir a mesma coisa. É o que está acontecendo. Nunca vou falar uma coisa aqui que para criar fantasia, não. Se for para... Por exemplo, deixa eu dar uma notícia agora que está repercutindo e vai chegar num bom momento, numa boa hora, tá, gente? É uma boa hora. A notícia é boa, que fala sobre a notícia boa é sobre empréstimos. Empréstimos. O governo está estudando liberar 13 bilhões de reais do FGTS para oferecer empréstimo a pessoas negativadas. Está rolando isso aí, sabia? O objetivo é fazer com que pessoas sem acesso a crédito possam, no ano eleitoral, ou seja, agora em 2022, possam fazer empréstimos de R$500 até 15 mil, de R$500 até 15 mil, pessoas negativadas. Eu venho falando, o governo tem a máquina na mão. Quando eu falo máquina, o governo, dentro da lei, pode usar todas as ferramentas. Para quê? Para ajudar a imagem da reeleição do presidente Bolsonaro, tá? Então, dentro da lei, ele pode fazer tudo, desde que a lei que esteja dentro da lei. Então, o governo está estudando essa possibilidade de fazer empréstimo de cerca de 13 bilhões. É muito dinheiro e o que chama a atenção é para oferecer empréstimo a pessoas com nome sujo, negativados. Com pouca margem no orçamento para ampliar a popularidade do presidente Bolsonaro no caminho à reeleição, o Ministério do Trabalho e Previdência e a Caixa Econômica Federal estão, nesse momento, estudando aí a liberação de recursos do FGTS para criar um novo programa de microcrédito a ser lançado pelo Banco Público. Segundo estudos, 13 bilhões de reais. Para quem? 13 bilhões de patrimônio do trabalhador e principal financiador da habitação poderia servir de garantias para empréstimos a pessoas com nome sujo no SPC e Serasa. Então, o público-alvo são 20 milhões de pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas, mesmo que tenham nome negativado conforme os estudos que estão acontecendo. Então, seriam valores que começariam de R$500 e poderiam chegar até R$15 mil. Será que, nesse momento, a oposição também vai proibir isso? Vai entrar no Supremo para querer proibir? Pare, analise a situação. Quem é negativado teria interesse. E é isso que o governo está trabalhando, tá? Vamos acompanhar, tá, gente? A notícia aqui está rolando, então vamos torcer que seja promulgado hoje, porque sendo promulgado, você já sabe, tudo será liberado na sexta-feira. Porém, se não for promulgado, se o governo não chegar, ou se os líderes da Câmara e do Senado não chegarem a um consenso, né, se a oposição não deixar, então o governo está preparando essa medida provisória para pagar os R$400. R$400 vai sair sim. Próxima sexta-feira já começa os 400, tá? Essa é a previsão. O problema é que, com medida provisória, não tem a diferença do retroativo
e não entraria agora os novos beneficiários para zerar a fila. Então, só os 14,7 milhões de brasileiros que receberam em novembro, com a medida provisória, recebe agora dia 10 de dezembro, tá? Agora, se for promulgado, já sabe, aí libera tudo. Então, vamos acompanhar isso de perto, tá? A previsão que deve acontecer daqui para meio-dia, daqui para as 12 horas. Vamos torcer, vou trazer detalhes, vou acompanhar tudo isso, tá bom? Não esquece de dar o joinha, dar o like, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.